pode desencadear uma questão de infertilidade. E além de eliminar uma vida, você está violando os direitos humanos. É isso. Porque você está punindo uma pessoa. Mas os direitos humanos, ele realmente ele protege a vida. Só que também a pessoa tem que ver socialmente o impacto que vai causar. Porque hoje em dia, esses adolescentes que se prostituem não porque quer, mas porque precisam de dinheiro e acabam engravidando, se você imaginar, se você pensar bem, elas não têm dinheiro nem para se manter, nem para comer. Por isso que elas fazem isso. Como que elas vão cuidar de uma criança? Aí você me diz, e por que elas não doam? Por que não põe numa... Só que vocês já tentaram pensar em relação a essas crianças que ficam lá no orfanato? Vocês acham realmente que elas têm um apoio? Vocês acham realmente que elas têm uma vida fácil? Vocês acham que elas vivem de boa, tranquilo, que conseguem ter uma alimentação tranquila, que conseguem estudar? Elas não conseguem. Elas não têm condições. Elas precisam de doações para viver. Então, por que não acabar logo com isso, enquanto é um feto, acredito que é uma vida que ainda não existiu, que não vai dar problema, e ter e a mãe conseguir se restabelecer depois? Por que não fazer isso? Por que não legalizar o aborto? Porque a mãe vai tentar tirar a criança. E se ela tirar e morrer? Foi ele. Você vai. Ela estava chorando. Você é contra? Não, eu não sei muito falar, porque eu sou meio termo, na verdade, na situação, mas aqui como eu estou no contra, você é contra. Eu sou contra porque acho que a criança, o feto, não tem culpa. Algumas partes dos erros, mas no caso do estudo, realmente não tem que fazer muito. Mas só por isso, a criança não tem culpa. Também tem o caso da adoção, que você pode ir lá fazer gerar criança, depois dar para a adoção. Mas eu estou um exemplo. Você tem uma filha de 14 anos, está indo para a escola. Então os caras passam, a vida só filha estuda. Ela não tem culpa de ter acontecido aquilo. Ela não tem um preparo mental, né, psicológico para enfrentar aquilo. Né? E que nem o colega falou, né? Mas tem ajuda do governo, tem tudo, o governo pode fazer tudo, né? Mas o governo não pode pagar o estado psicológico que aconteceu com a mãe, né? Ela sempre vai lembrar daquele trauma. Vai lembrar do trauma mais ainda que ela tirar, porque aquilo vai sair nunca da cabeça dela que ela tirou um bebê. Isso aí é estatisticamente comprovado, que quem tira o bebê fica totalmente traumatizado. Mas mais fácil é ficar traumatizada pelo estupro. Na hora que o cara estava lá fazendo um monte de coisa. É isso aí. Isso aí apaga. O trauma, quando é muito traumatizante, ele some. Vamos legalizar a pouco, vamos legalizar o assassinato. Se for para legalizar o aborto, vamos legalizar o assassinato também. Ela falou ali que tem muita gente que passa dificuldade. Então só porque você vê um mendigo lá na rua, você vai matar? Diferente. De aborto. Só professor, toda vez que começa uma conversa, falam 3, 4 figurantes. Eu só quero dar um exemplo para você. Entendeu? Estou dando só Todo exemplo. começa o assunto, tem 3, 4 figurantes. Você deu exemplo de quando as crianças vai para o orfanato pode passar alguma dificuldade, entendeu? Estou dando exemplo de mendigo. Come 3, come 4, né? Não, o que está em pauta, É um exemplo. A diferença é que o menino que está na rua, muitas vezes porque ele está lá, ele realmente precisa de alguma questão financeira. Já a mãe, ela procura ajuda porque ela precisa de alguma ajuda em saúde, às vezes psicológica, física, mental.
questão que eu não vou comentar muito em questão de aborto, até porque tem leis que sancionam a legalização do aborto em questão de estupro. Agora, quem não tem conhecimento, que tem a vida sexual ativa agora, vamos dizer, não tem aquele preparo psicológico, então condições para estar. Que nem, vou citar um exemplo, eu com 15 anos já era casado, no caso. Sou pai desde então, desde 17. Então, assim, no tempo eu não sabia, nem eu nem a moça. Eu era muito jovem e a gente não tinha aquele preparo. Não, a gente pode sim, mas muitas vezes a penetração não significa que você vai ter neném. Não precisa haver penetração para que haja fecundação. Então, assim, quando isso acontece, nem as mães às vezes sabem, quando sabe já está com a barriga grande. Então, assim, em questão assim, bate o desespero. Imagina uma criança de 12 anos vendo que tem outra criança dentro da sua barriga. Aí que vai. Aí para onde é que ela vai correr? Para os pais? Jamais. Ela vai correr alguma forma de escapar daquela culpa dela. E como é que ela faz? Clandestinamente tenta tirar o neném, para ninguém saber. E aí onde é que ela liga? O erro. E é por isso que eu sou a favor do aborto. Muitas vezes, como comentei já, e vou ressaltar agora, mulheres ricas abortam, mulheres pobres morrem. Então o que acontece? A gente tem que legalizar justamente para que esse índice de morte de mulheres mais jovens caia. Porque se for supervisionado esse aborto, o índice de morte de mulheres vai diminuir bastante. De mulher vai diminuir, mas de feto vai aumentar. Pode ser, mas pode ser que não, porque quando tem uma legalização antes de acontecer, então vai ter justamente uma, como é que se chama? Uma educação sexual antes, uma educação sexual tardia, não, como é que se chama? Educação precoce, exatamente. Justamente para evitar a questão de morte, porque não é o neném que está comendo isso. Uma mãe pode fazer mais filhos, um filho não pode fazer uma mãe. Uma mulher de 15 anos não tem um sistema reprodutor completo, então ela não está completa, ela não é uma mulher completa para ter um neném. Questão da prostituição, às vezes essa mãe já se prostitui, para onde vai essa criança? Vai comer esse caminho para a mãe, entendeu? Então, quando a mãe começa a se prostituir, já tem uma descendência, a criança também tem o costume de fazer isso. Ou é trocada por droga. Exatamente. E não é um caso. Tem mais casos. Olha, tem mais casos de mãe morrendo para tentar tirar o feto do que fazendo o próprio aborto. São 1.800.000. Então, saca? E o que adianta? A criança, às vezes, ela vai milhão de crianças. São largadas pela família, não sabem quem são os pais, fica a criança e a mãe jogada, aumenta o índice de pobreza e morte, de toda forma. É por isso que eu sou a favor da legalização. Não sou a favor da morte de alguma vida. Sou a favor. Você está a favor da legalização ou a favor da morte? Não entendi. Do aborto. O aborto é uma coisa. É um aborto. Salve. Aqui a gente está falando uma mãe que pode fazer mais 2 tipos. Tem governo nenhum, gente só. Dependendo da situação. Dependendo da situação. Porque o Amém. trauma psicológico é muito. Eu sou contra o aborto porque a gente estava falando muito em vidas e realmente eu estou aqui defendendo a vida. Mas eu sou a favor. Tá? Só estou defendendo. Desculpa, eu sou contra o aborto. Eu estou defendendo a vida. Estou apenas me representando como uma pessoa contra o aborto. Sou contra o aborto porque você está matando ali uma vida, né? A gente mal vê que são várias pessoas que precisam fazer o aborto e que ali elas estão matando vida, matando pessoas inocentes que às vezes são frutos de um relacionamento, às vezes são frutos de um aborto, de um estupro, às vezes são frutos de um relacionamento que não deu certo, aquilo que ela não queria que acontecesse, mas que a vida vem em primeiro lugar.
Por isso você sofreu com a boca. Já foi muito debatido, eu só vou falar para quem não sabe, aborto é fruto do concepto abaixo de 500 gramas e até as 21 semanas. 21 semanas. A partir de 22 já não é mais considerado. Totalmente. Então, chama-se natimorto, quando nasce morto. Vai. Continua, gente. Professor, eu só digo assim, que eu sou a favor porque tem que se pensar também no psicológico da mulher. E como eu falei, na minha família, uma menina de 9 anos, né? Para nós, ele falou em questão que se esquece. Ela não esqueceu até hoje, ela hoje é mulher. Tá? Ela não conseguiu casar. Ela nunca quis mais saber de relacionamento nenhum. E foi feito aborto legal. No hospital regional. Ela só tinha 9 anos. Uma menina que não sabia, sabe, tinha uma alegria, uma vontade de viver. E hoje ela vive à base de remédio. É muito fácil quando a gente não vive. Ah, mas esquece, não esquece mais nunca. Se ela tivesse esquecido, ela vive com psicólogo, psiquiatra. Ela não consegue. E ela não consegue tirar da cabeça a agressão. O que mais ela fala é a agressão que foi feita contra o corpo dela. E ela hoje não conseguiu casar. Ela não tem relacionamento. Agressão contra o corpo dela ou contra o parceiro? O parceiro que fez isso com ela? É uma agressão tanto física quanto psíquica. É muito fácil a gente falar quando a gente não vive. Tá? É muito fácil. Então, a agressão dela foi física e psíquica. Então, eu sou assim, contra essa parte de dizer não, porque a mulher tem que deixar o filho viver. Não, é o corpo dela. Ela decide sobre o corpo dela. Certo? Gente, tem muita coisa para falar. Mas hoje nós não teríamos, talvez só o celular, talvez teríamos Steve Jobs, né? Vai continuar. Ele era tudo faz com um desses caras, com o celular, ele era tudo de favor. Ah, mas eu vou tirar. E ele sobreviveu. Eu sou contra em uma situação. Aqui todo mundo falou, concordo, não tira a razão das pessoas que colocam vida menor e tal. Mas uma pessoa, de sã consciência, tranquila, sai pra noite, pessoa, vamos dizer adolescente, tá, gente? Adulto, sai pra night. Não sei se na faculdade, em qualquer lugar aqui no Brasil, até que tem, você acha preservativo, acha comprando um monte de coisa. Aí a pessoa vai lá e está sabendo da situação. E faz. Gente, é uma questão de opinião. Aí depois descobriu que está grávida. Gente, eu sou uma pessoa equilibrada socialmente. Estou falando de estudo de criança, estou falando de nada. Estou falando da situação socialmente. A pessoa vai lá e tira o aborto. Aborto. Tá? Sim. E aí, os países que vocês estão aí, são liberados. E da pesquisa? Você diminuiu a morte de mãe ou aumentou? Não. Aí ninguém pesquisou. Pesquisa os países que aumentou ou diminuiu a morte. O que aconteceu? A redução familiar. A redução. Os países não chamam muita gente, é um dos países. E as pessoas que vão a favor ou contra, mas na hora de votar, a gente pergunta para o nosso político, e aí, você tem, a minha pauta é essa, junto um grupo social, vai lá, porque aqui no Brasil dá dinheiro, isso dá tudo dinheiro, desculpa você, é dinheiro. Bom, doutor, só respondendo aqui a pergunta, eu pesquisei, o número de mortes não diminuiu, mas pelo menos o número de quem apareceu lá foi maior, tipo, mais jovens apareceram procurando ajuda, então isso mudou. Eu acho que com o passar da tecnologia, as mortes possam diminuir. Eu sou a favor do aborto. Mas não é para ser a favor? Eu sou a favor do aborto. Desde que, sei lá,
tenha sido sem consenso da paciente por violência, eu sou a favor. Já vi casos que aconteceram, a pessoa não fez e hoje não tem uma vida legal, é psicólogo, é psiquiatra, toma trocentos remédios e não adianta nada. Por isso eu sou a favor, até as 21 semanas, sou a favor sim. Quem toma remédio é criança ou... A mãe. Mas a favor do aborto, em defesa Eu só não vou ensinar uma cara na importância de preservar a saúde sentimental da gestante, permitindo que elas tomem decisões informadas sobre a sua própria vida reprodutiva, e que a legalização do aborto pode evitar riscos à saúde associada a procedimentos clandestinos, proporcionando às mulheres opções seguras e situações de realidade. Não, ela. Porque só tem eu. Ele vai falar, ele vai falar. Aí ela. Ele não pode falar, aqui não já terminou o tempo. Eu? Você é contra. Eu sou contra? Por quê? Você consegue ler pra mim esse texto aqui? Eu vou fazer. A partir daqui, não, ele vai só ler pra mim, eu escrevi isso. Só a partir da primeira frase. Ele não consegue, hein? Não, você fala bastante bonito aí. Você fala bastante. Pessoal, é o seguinte. Eu não queria falar, não, viu? Mas eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu posso usar a lousa ali, professora? Posso usar a professora, pessoal, deixa eu falar. Veja bem, eu fiz uma pesquisa profunda sobre esse assunto. Desde 2014, desde 2024 até 1603. Esse tema que vocês estão discutindo aí não é novo. É um caso polêmico. 1603. Então, assim, 603. Veja bem, para falar sobre a favor da vida, eu criei uma frase: é melhor escapar fedendo do que morrer cheirando. Eu coloquei responder umas questões aqui que os colegas falaram. Vocês falaram aqui sobre a mulher ter direito de responder pelo corpo dela, que ela pode fazer isso aqui ou outro. Você sabe quando foi que isso aí surgiu? Na Constituição de 88. Quando surgiu um movimento chamado feminista, e esse movimento disse que a Rosa Weber, que é a ministra do Supremo Tribunal Federal, ela disse que nem todas as conquistas das mulheres ainda tinham sido feitas e precisava que a mulher mandasse no seu próprio corpo. Você sabe por que as pessoas são a favor do aborto hoje? Porque esse movimento feminista quer igualdade social para homem e para mulher, jurídica, igualdade social jurídica. Ele quer que, assim como o homem manda no corpo dele, a mulher também possa mandar. Você está entendendo? Então, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 1940... Viva a vida! Outra coisa, em 1940 foi compilado o terceiro Código Penal do Brasil. É o Código Penal que mais durou, porque já foi feito 2 para trás e já foi descartado. E naquela época já era discutido esse tipo de assunto, entendeu? A questão do aborto. Em 1603, a Igreja Católica ela tinha direito de optar sobre o aborto. Os sacerdotes, os padres, falavam sobre o aborto. Agora eu quero voltar um pouco mais atrás ainda. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas fogo de vida, e o homem foi feito alma vivente. Antes do sopro de Deus, o homem era um boneco inerte. Ele não poderia viver em família, ele não poderia viver em sociedade, ele não poderia ter projetos, ele não poderia, vocês não poderiam ser futuros médicos daqui a 3 anos.
só depois que Deus soprou o fôlego de vida. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Deus conhecia Jeremias antes dele ser formado no ventre da sua mãe. Jeremias. Então, eu sou a favor da vida, eu sou a favor da vida. Enquanto a vida há esperança. Enquanto